Saudações, amigos do canal Realidade Fantástica. Bem-vindos a mais um episódio da nossa série sobre grandes figuras do esoterismo e do ocultismo. No episódio de hoje falaremos sobre Rudolf Steiner, o místico universal. Filosofia, esoterismo, medicina, educação, agricultura, arte, matemática, arquitetura, religião e política são algumas das áreas do saber humano que foram dominadas e transformadas por um só homem, transformando-as em seu ideal mais nobre. Este homem foi uma das figuras mais marcantes do século passado e conhecido nos meios ocultistas como um de seus maiores representantes. Steiner nasceu em Kreuzberg, um pequeno e pacato condado na fronteira austro-húngara, em 1861. Apaixonado pela vida no campo, cedo dedicou-se a apreciar a beleza da natureza, o que lhe desenvolveu um pendor filosófico em comum. Isso o levou a doutorar-se aos 22 anos, em filosofia, com trabalhos dedicados a Fichte, um dos maiores nomes do idealismo alemão. Ainda antes dos 24 anos, Steiner aprofundou-se na vida e obra de Goethe, vindo a ser reconhecido como um dos maiores especialistas sobre o grande escritor alemão a ponto de poder explicar minuciosamente o pensamento e os detalhes teóricos do célebre autor. Paralelamente a seu labor filosófico, Steiner abriu-se para o pensamento místico, pois desde sua juventude desenvolveu de forma natural certos sentidos psíquicos reservados a poucos seres humanos, possibilitando-lhe ver e ouvir o que outros não podiam. Foi apenas natural que, imbuído dessa vantagem, ele procurasse unir-se a algum movimento onde esses assuntos fossem tratados com seriedade. A escola escolhida foi a Sociedade Teosófica, fundada em 1888 pela famosa ocultista russa Helena Petrovna Blavatsky. Dedicando-se com afinco à teosofia, Steiner rapidamente tornou-se um de seus maiores expoentes na Europa, a ponto de se tornar uma autoridade reconhecida. Steiner permaneceu na Sociedade Teosófica por 10 anos, mas resolveu dela desligar-se ao entender que os ensinamentos originais de Helena Blavatsky já não eram mais perpetuados em sua essência pelos então líderes teosóficos. Contudo, inspirado pela teosofia, Steiner fundou a Sociedade Antroposófica. Segundo ele, a antroposofia, a sabedoria do homem, coloca o ser humano como o centro da busca que deverá levá-lo ao conhecimento e vivência da verdade universal. Incorporando conceitos da teosofia de Blavatsky e agregando suas próprias reflexões e descobertas, Steiner montou um edifício filosófico imponente, com grandes consequências práticas para toda a humanidade. A partir daí, seu nome entraria para a história. Disse ele: a antroposofia, o corpo de conceitos derivados da ciência espiritual, coloca o antropós, o homem, como participante efetivo do mundo espiritual, através de seus corpos superiores, tornando assim evidente nele próprio o conceito do Theos, Deus. Rudolf Steiner tinha também o desejo de reformar muitas áreas da atuação humana que ele considerava muito materialistas, à luz da antroposofia. Para isso, além dos ensinamentos esotéricos, filosóficos e metafísicos próprios da antroposofia, ele criou, por exemplo, a medicina antroposófica. Inspirada na homeopatia e com uma farmacopeia própria, trata do doente e não da doença, enxergando o ser humano como um ente holístico. Steiner criou ainda a agricultura biodinâmica, semelhante à agricultura orgânica, mas que inclui muitos conceitos esotéricos
enfatizando as perspectivas espirituais dos alimentos. Não bastando, Steiner, preocupado com o viés materialista da educação de seu tempo, que se destinava a entulhar o cérebro de conceitos e apenas preparar o estudante para o exercício competitivo de uma função remunerada, criou a pedagogia Waldorf, um sistema educacional completamente diferente, onde a criança é educada desde cedo em contato com a natureza e de forma holística, desenvolvendo suas fases corporal, intelectual, artística e espiritual, onde o jovem é preparado a pensar por si mesmo e não pelos outros. Semelhantemente, um sistema político mais ético e espiritual foi pensado por Steiner, visando uma humanidade livre da corrupção e devolvendo à política o seu conceito original e elevado. Steiner ainda criou novos conceitos em arte e arquitetura, pois entendia que essas áreas colaboravam muito com o refinamento espiritual do ser humano. Este último conceito ficou notabilizado na arquitetura da sede da Sociedade Antroposófica, projetada por ele, o Goethanum, erigido em Dornach, na Suíça, no início da década de 20. Inteiramente em madeira, sua arquitetura priorizava as curvas e a energia das formas. Mas a exemplo do que ocorreu na escola de Pitágoras em Crotona, escola da qual Steiner reviveu alguns conceitos, o surpreendente edifício antroposófico foi destruído em 1922 por um incêndio criminoso, tal qual acontecera com a antiga sede de Pitágoras. Felizmente, em 1928, o Goethanum foi reerguido em concreto, respeitando os conceitos originais do primeiro edifício. Construído no mesmo lugar do original, ainda hoje é a sede mundial da antroposofia e inclui salas de aula, teatro, biblioteca e escritórios em uma belíssima paisagem. Rudolf Steiner foi ainda um grande clarividente. Podia acessar os arquivos acásicos no éter cósmico e dali extrair informações com facilidade. Esse fato era notado nas suas extraordinárias palestras, as quais ele dava sem consultar qualquer fonte física, abordando toda a sorte de temas esotéricos e filosóficos, com elegância e profundidade. A autoridade espiritual, filosófica, artística e científica de Steiner se espalhou por muitos países e a antroposofia ganhou filiais em várias partes do planeta. Sua obra literária foi vasta, assim como os livros inspirados em sua filosofia, que continuam sendo escritos abundantemente. Rudolf Steiner faleceu em 30 de março de 1925, deixando um legado riquíssimo e espantoso, levando em consideração que partiu da mente de um só homem, e a sociedade antroposófica por ele fundada é uma das escolas espirituais mais respeitadas do Ocidente e conta com um profícuo trabalho de regeneração da humanidade reconhecido mundialmente, com aplicações práticas em vários setores da vida humana. A pedagogia Waldorf é hoje reconhecida pela Unesco e tem escolas em todos os continentes. Como no passado, ela ainda combate a educação materialista com uma forma mais refinada de instrução. Já a medicina antroposófica, a exemplo da homeopatia, granjeou reconhecimento e hoje forma médicos holísticos em muitas partes do planeta, assim como a agricultura biodinâmica conta com entusiásticos aplicadores nos 4 cantos do globo. Místico, filósofo, terapeuta, artista e cientista, Rudolf Steiner desejou reconstruir a humanidade por meio de uma nova filosofia, baseada sobretudo no amor desinteressado, pois assim foi sua vida, uma perpétua doação de si mesmo. Assim ele afirmou: o ocultismo diz: o amor é para o mundo que o sol é para a vida exterior. Nenhuma alma poderia crescer
se o amor fosse eliminado do mundo? O amor é o sol moral do mundo. Não seria absurdo para uma pessoa que tem prazer e interesse no crescimento das flores e de um prado desejar que o sol desaparecesse do mundo? Assim, é uma atitude sábia semear tanto amor quanto possível na terra. Não há nada mais sábio do que promover o amor na terra. Obrigado por estar conosco até aqui. Deixe sua curtida. Se ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal. Compartilhe esse vídeo, pois isso é uma forma de apoiar diretamente o nosso trabalho, para que possamos continuar produzindo vídeos educativos sobre esoterismo e ocultismo. Outra forma de apoiar diretamente o nosso trabalho é acessar o site www.realidadefantastica.com.br e fazer a sua doação. Até o nosso próximo vídeo e lembre-se, o mistério está entre nós.